Paz do Senhor, meus irmãos, a toda a igreja, principalmente os nossos jovens. Eu gostaria de trazer uma reflexão breve na palavra do Senhor, que se encontra lá na primeira carta de João, no capítulo 4, a partir do versículo 16, que diz: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a nossa confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz castigo. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Amados, todos nós estamos passando por um momento muito difícil. Todas as nações estão enfrentando a mesma dificuldade, famílias passando necessidade e muitas pessoas com medo do que vai acontecer. E vivemos um tempo de pânico, de certa preocupação, projetos sendo adiados, famílias não podendo se encontrar, a própria igreja não podendo se reunir para fazer o culto, tudo como medida de prevenção. E vemos um caos político na nossa nação, e a própria ciência não consegue dar respostas eficazes a tudo que está acontecendo. E a pergunta que nós como cristãos devemos fazer é: por que Deus está permitindo tudo isso? Será que estamos vivendo uma espécie de juízo de Deus no mundo, porque isso está afetando todas as nações? Será que, de certa forma, estamos sendo castigados por Deus, porque a igreja está fazendo parte de toda essa tribulação, esse sofrimento que está acontecendo? Vemos muitas mortes acontecendo e coisas preocupantes e notícias ruins chegando a todo momento. Muitas são fake news, mas que causam certo medo, certo pânico em muitas pessoas. Muitos profetas também se levantando com mensagens que às vezes causam pânico nas pessoas. Mas será que realmente Deus está nos castigando, permitindo esse sofrimento como uma espécie de juízo sobre a própria igreja? Eu me lembro que quando eu era criança e eu fazia algo de errado, os meus pais me colocavam de castigo. Até hoje, nós como pais usamos essa estratégia de colocar o filho ali no cantinho da disciplina para que ele reflita naquilo que ele fez, para que ele se arrependa, para que ele peça perdão. E eu creio que, de certa forma, Deus está fazendo isso, colocando toda a humanidade, as nações em quarentena, para que elas reflitam sobre os rumos que o mundo está tomando, sobre o afastamento que as pessoas estão tendo de Deus. E vemos que Deus está nos chamando para um particular. E creio que Deus tem um propósito para tudo aquilo que Ele permite acontecer. Tudo isso não é por acaso. Mas ao mesmo tempo eu vejo que ainda não chegou o juízo final, esse tempo de julgamento, de castigo de Deus. Eu creio que tudo isso que está acontecendo é parte do processo e consequência do pecado que está acontecendo desde o início da queda do homem. Tudo isso que está acontecendo é processo da queda do homem, processo do pecado. Mas Deus ele está utilizando esse tempo para despertar o mundo e despertar principalmente a igreja, porque eu creio que todos nós futuramente compareceremos perante o tribunal de Cristo e devemos estar preparados. Creio realmente que, como Jesus disse em Mateus 24, nós estamos no princípio das dores, e como nas contrações de um parto, essas contrações estão se intensificando, ficando uma mais perto da outra, anunciando e sinalizando que, sim, Jesus está voltando. E brevemente Ele voltará para buscar a sua igreja. E nós devemos estar preparados. No outono, as formigas agora, elas se preparam para o inverno que virá. E de certa forma a igreja está se preparando, deve se preparar, ajuntando tesouros espirituais nos seus celeiros. Nós devemos buscar mais ao Senhor nesse tempo. Nós devemos nos consagrar mais. Nós devemos temer ao Senhor, reconhecer a sua
soberania, a sua misericórdia, a sua graça. E saber, como diz a palavra, que Ele nos ama. E esse amor é aperfeiçoado através do conhecimento que nós temos de Deus. Então que nós possamos nesse tempo conhecer mais ao Senhor. E assim nós lançaremos fora todo medo, porque conhecer ao Senhor é conhecer o seu amor, porque Ele é amor. E conhecendo esse amor, nós não temeremos mal algum. Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há motivo para temor da morte, temor quanto ao julgamento, a ira de Deus. Ainda vivemos um tempo favorável, ainda vivemos o tempo, o dia da salvação, as portas estão escancaradas, a porta da salvação está escancarada e Deus está chamando o mundo para se aproximar e voltar ao Senhor. E nós como igreja devemos anunciar e proclamar que ainda vivemos um tempo de salvação. Ainda não estamos vivendo um tempo de castigo, de juízo. Deus como Pai, sim, Ele disciplina os seus filhos, Ele permite o sofrimento, a dor. Mas Ele prova esse amor estando ao nosso lado em meio ao sofrimento. Ele veio sofrer em nosso lugar, Ele veio tomar as nossas dores, nossos sofrimentos. Como um pai, Ele aceita aqueles que se achegam a Ele, sujos como filho pródigo. O próprio Jesus disse para os discípulos que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse: tenham bom ânimo, não tenham medo, crede em Deus e crede em mim. Eu venci o mundo. Ele sabia de tudo isso que aconteceria. Em Mateus 24 Ele diz isso, lá em Lucas também, 11. E Ele diz que ainda não seria o fim. Tudo isso aconteceria, guerras, rumores de guerra, epidemias, fome, terremotos, mas tudo isso seria como sinos, como sinais da sua volta. Creio que Ele brevemente voltará e nós devemos nos preparar para a sua volta, nos despertar realmente como igreja para a sua volta. Mas não devemos perder de vista o amor de Deus por nós. Esse amor, ele não se esfriou, nós que esfriamos, mas o amor de Deus por nós continua o mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Pior do que a doença, a enfermidade, o vírus, é a condenação pelo pecado. Mas nós estamos imunes através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Oh, amados, a graça de Deus se manifestou salvadora em Jesus Cristo, e Ele prova esse amor por nós, morrendo lá na cruz do Calvário em nosso lugar. E nós devemos proclamar esse amor ao mundo. O mundo está enfrentando dificuldades, pessoas com medo, mas nós devemos afastar todo esse medo, mostrando e demonstrando o amor de Deus por essas pessoas. É um tempo de salvação ainda, a porta da salvação está aberta. E Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, eu não vim para julgar o mundo ainda, eu vim para salvar o mundo, dar a minha vida por resgate. Oh, amados, vivemos um tempo favorável ainda, um tempo de salvação. Jesus disse lá em Lucas 4, citando Isaías 61, versículo 1 e 2, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os contritos, libertar os cativos, dar vista aos cegos e anunciar que chegou o tempo da salvação. E se nós olharmos para Isaías 61, versículo 2, Jesus omitiu um pedaço do versículo que diz que chegará o dia da vingança do Senhor. Esse tempo chegará ainda, mas Jesus ele não disse isso, ele omitiu isso justamente para dizer que esse tempo ainda não chegou, que nós ainda estamos vivendo o tempo da graça, da misericórdia de Deus. E nós devemos reconhecer essa misericórdia e esse amor de Deus por nós e ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, amados. E esse amor ainda continua presente. Jesus ele veio sofrer em nosso lugar. Ele é o Emanuel. O anjo anunciou isso. Ele seria o Emanuel, Deus conosco. Ele se encarnou para tomar as nossas dores, enfermidades. Salmo 23, versículo 4 diz que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. Ele é o bom pastor que está levando as suas ovelhas feridas. Salmo 46 diz que
Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Porque nós não temeremos mal algum, ainda que a terra se abale, os montes se abalem, ainda que as águas tumulteiem e os montes se estremeçam. Deus está conosco, amados. E é nos momentos de maior aflição, de maior sofrimento, que Deus proporciona a nós uma maior intimidade com Ele. Foi assim na vida de Jó. Ele disse: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Foi assim com Moisés, quando ele estava no deserto apacentando as cabritas do seu sogro e Deus apareceu na sarça ardente. Foi assim com Jacó, quando ele estava confuso, perdido, sem rumo no deserto, e Deus apareceu através de uma visão de uma escada, onde anjos subiam e desciam. Foi assim quando Daniel estava na cova dos leões, Jesus estava com ele. Foi assim com aqueles 3 hebreus que entraram na fornalha, Deus estava andando com eles dentro da fornalha. Foi assim com José, quando ele disse que Deus havia transformado todo o mal, todo o sofrimento, em um bem que ele só foi entender depois. Amados, Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. Ele permite a dor, o sofrimento, para nos disciplinar, para que nós voltemos nossos olhos para o alto, para os montes. Oh, Jesus está assentado no trono, Ele está reinando, Ele está no controle ainda. E Ele reinará para todos sempre. Os homens não têm a solução, porque a nossa solução é Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé e nós devemos descansar nele. E a palavra que eu quero deixar é essa: Ele ainda te ama. Não perca de vista esse amor que Deus tem por você. Ainda que aconteçam coisas ruins, e podem acontecer, e Deus permitirá que muitas coisas ruins ainda aconteçam, o amor dele não muda. O amor de Deus por você não muda, amados. Oh, aleluias! Virá um tempo de juízo no mundo e nós devemos nos preparar para esse tempo. Tudo que está acontecendo são sinais da volta de Jesus. A igreja está passando por um teste, por um breve período, e a fé de muitos irmãos está sendo realmente provada. E nesse tempo que nós venhamos nos dedicar mais à palavra, à oração, a uma vida de santidade. E como João diz na sua carta, demonstrar esse amor uns aos outros. E Deus está proporcionando isso às pessoas, para que Deus seja manifesto através do amor uns pelos outros. Amado, Jesus sabia de tudo isso que está acontecendo. Ele disse que haveriam sofrimentos, mas que ainda não seria o fim, seriam apenas princípio das dores. Mas como essas dores estão aumentando, se afunilando, eu creio que Jesus sim está brevemente voltando para buscar a sua igreja. Então prepare-se, não desista de crer, continue buscando, continue intercedendo, continue pregando o evangelho puro, genuíno para as pessoas. Jesus, Atos 17, diz que Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, Ele anuncia que todos, em todo lugar, se arrependam. Oh, meus amados, pois Ele preparou um dia na eternidade, um dia onde Ele julgará o mundo todo através do seu Filho, a qual Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, ele veio como um cordeiro para morrer na cruz, mas Ele virá como um leão rugindo para julgar o mundo. Esse julgamento, esse juízo ainda chegará. Que nós possamos nos preparar para a volta de Jesus e anunciar essa volta ao mundo. E que nós não tenhamos medo, mas tenhamos a convicção e a certeza de que Deus nos ama, de que Ele está conosco. Ainda que os montes se abalem, ainda que nós atravessemos um vale da sombra da morte, ainda que a figueira não floresça, Deus está conosco, e nós devemos nos alegrar nesse amor e permanecer nesse amor e ser aperfeiçoado nesse amor. E esse amor é aperfeiçoado a partir da intimidade do conhecimento que nós temos de Deus. Então aproveite esse momento, esse tempo de reclusão, de angústia, para se aproximar do Senhor, buscar intimidade com Ele, pois Ele é o nosso descanso. Aleluias! O mundo está procurando a cura para o vírus, mas nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado,
e que nos levará para a vida eterna, onde não há choro, não há morte, não há dor, não há sofrimento. Portanto, se prepare, meu amado, se prepare. Continue buscando a face do Senhor. Não desista de orar, não desista de crer. Igreja, se prepare. Jesus realmente está voltando. E nós devemos anunciar, aleluias, que Ele reina. Que Jesus está no controle e que nós não devemos temer mal algum. Porque o amor de Deus por nós, aleluias, ainda está acessível. A porta da salvação ainda está aberta e o mundo será despertado para reconhecer isso. E esse tempo será usado no julgamento, onde Deus mostrará qual foi a reação da igreja, das pessoas, para essa providência, mesmo que amarga, que Ele proporcionou para que nós nos despertássemos. Então aproveite esse tempo para ser despertado e para buscar mais ao Senhor. E saber que Ele te ama, acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Quando aquela mulher estava sendo apedrejada, a mulher pecadora, Jesus estava ao lado dela e impediu que ela fosse apedrejada. E ela foi em paz. Mas ao mesmo tempo, quando Estevão estava sendo julgado e apedrejado, ele enfrentou a morte. Mas Jesus também estava ao lado dele, olhando do trono, pronto para recebê-lo na glória. Que como Paulo nós possamos proclamar: o meu viver é Cristo, e se eu morrer é lucro, pois eu estarei eternamente com o Senhor. Portanto, amado, saiba disso, Ele te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe a sua vida. Não tenha medo, não recue, não retroceda. Permaneça firme no Senhor e nesse amor que Ele tem por você. Amém? Glória a Deus.